Voltamos com o terceiro episódio da série Jornada Azul, Viver com Diabetes. Eu aproveito para agradecer à TV Cidade Verde pelo carinho com a causa das pessoas com diabetes em pleno Novembro Azul. O tema do episódio de hoje é atividade física e diabetes. E para falar sobre isso, a série Jornada Azul recebe o cardiologista e pós-graduado em Medicina do Esporte, Eduardo Aires, e a profissional de Educação Física, doutora Patrícia Uchoa. Doutor Eduardo, me fale aqui uma coisa. Quando o profissional da Medicina do Esporte deve fazer parte da vida do paciente? Ele precisa ter uma atuação de alta performance? Então, para a gente não deixar muito distante da realidade de todo mundo, né? A gente não recomenda para todo mundo. Isso é fato. Até porque isso é muito ajustado para o risco cardiovascular. Né? Então, se você tem fatores de risco que vão contribuir junto com o teu diabetes, né, para desenvolver uma doença cardiovascular, sim, você ganha peso nas decisões médicas para você criar fluxograma e análise de solicitação de exames. Então, eu acho que sempre é interessante buscar um profissional médico, tá? Para você receber uma orientação se você tem um histórico familiar, se você tem fatores de risco importantes, se você já tem uma certa idade, né? A gente entende que, por exemplo, a partir de certa determinada idade, homem tem mais evento cardiovascular de forma mais precoce, a mulher um pouco mais tardia por proteção hormonal. Então, a gente tem uma tolerância para faixas etárias um pouco maiores, em média 10 anos maiores para as mulheres. Então, lá por volta dos 50 anos, ao redor dos 50 anos, algumas diretrizes batem um pouco nisso aí, e para os homens um pouco menor, tá? E eu chamo a atenção aqui, um alerta, por quê? Porque o diabético, ele morre de infarto, tá certo? O diabético, ele desenvolve uma das maiores causas, endovascular, né, exato, né? Se você for atrás, o diabético, 50% deles, eles vão evoluir com desfecho cardiovascular, e a morte deles, no grosso, a metade é causada por doença cardiovascular, e nelas o infarto. Então a gente tem sim que ficar em alerta e tem sim que procurar um profissional para receber a orientação adequada. O endocrinologista é casado, e o profissional para uma boa orientação de sintomas e orientação com relação à prática de atividade física é fundamental. Para começar, principalmente quem é sedentário ou obeso e está começando ali, não sabe esse rastreio se tem uma hipertensão ali por trás também. Então é importante sempre fazer passar essa avaliação. Sempre passar. Pronto. Olha, eu falei aí em Medicina do Esporte, em atleta de alta performance, e isso me inspirou a chamar um vídeo que eu recebi de uma pessoa que eu adoro, é o seu Cícero Ciríaco. Ele hoje tem 69 anos, ele adquiriu diabetes, mudou a vida, né? E ele diz muito que é portador de diabetes tipo 2 e atualmente ele é portador também de mais de 100 medalhas. Eu me chamo Cícero, tenho 69 anos de idade, sou diabético de tipo 2 desde 2011. Encontrei na corrida de rua, juntamente com acompanhamento médico, melhorar minha qualidade de vida. Eu tenho mais de 100 medalhas e corri por vários estados do país. Tenho várias medalhas da São Silvestre, Volta da Pampulha, meia maratona e uma maratona. Ao todo eu tenho mais de 100 medalhas. Muito orgulho do seu Cícero Ciríaco. É um exemplo. Ele realmente começou a correr após o diagnóstico. E é essa pessoa que soube, né, fazer uma limonada gostosa do limão que ele recebeu, né? Um grande exemplo. E ele é muito bem orientado, mas assim, que riscos pode ter uma pessoa que de repente, recebi minha virada de chave, eu sou diabético, e vou fazer uma atividade física e começa a correr, não tem acompanhamento, que risco essa pessoa está correndo? Além de alguma situação, né, cardiovascular, né, doutor? Mas eu acho que tem outras também, não?
que tipo de situação ela pode passar? Com relação a patologias, doenças? Fazer atividade física errada, por exemplo, alguém que não tem um acompanhamento, que não vai entender qual o seu... como ele pode atuar, né, em prol da própria saúde, de repente já vai para um crossfit, porque acha que aquilo ali ele vai se encontrar. Realmente pode ter, é sempre bom essa orientação, né, passar por um profissional da área, da sua área, inclusive, né, a pessoa que trabalha com educação física, com atividade física, né. Dependendo do tempo de doença, não é? Ele precisa ir para um cardiologista, né? Fazer. E dependendo da somatória de fatores de risco que ele também pode ter ali. Geralmente ele também tem hipertensão, tem outras doenças associadas que o risco aumenta, não é? O risco das lesões também. Lesões também, né? Isso aí, assim, para todos. De correr, né? Entra numa maratona, você não está ali sendo acompanhada, daqui a pouco o joelho está... né, passando por alguma situação, uma luxação, é o pé, e aí começa você a ter aquele desânimo. Risco de lesões, não é? Exatamente. E aí, se ele já tiver complicações como retinopatia, nefropatia, enfim, pode se agravar. Aproveitando essa deixa. Pode se agravar. Quem tem nefropatia pode fazer atividade física? Pode, deve fazer. Que bom. Ele é uma ferramenta valiosa para a proteção, né? Tanto do controle... O rim, ele sofre muito com hipertensão e com diabetes, né? E se você pratica atividade física, procurando receber orientação de hidratação correta, né? Isso é muito valioso. Essa história de você fazer... eu estou doente com diabetes, não posso fazer exercício, isso aqui é um exemplo de que ele pode sim fazer, ele tem benefício disso. Eu faço um adendo com relação a outras complicadoras que vêm com diabetes, né? A gente pode ter desautonomia, né? E a gente pode ter neuropatia. Num corredor como esse, de longa distância, se ele não se preocupa muito de cuidar, chamar atenção para os pés, para lesões, para o calçado, para o tipo de veste que ele tem, da meia e tal, ele pode acumular microlesões. Isso aí é bem importante, a gente tomar atenção e cuidado com relação a esse tipo de detalhe. Algumas recomendações que a gente faz com relação a paciente que tem neuropatia é ficar um alerta para lesões de pós-impacto de corrida. Entendi. Tá? Se o seu Cícero, né, ele não tem nenhum caso desse tempo, e ele não tem, né, porque ele provou que tem medalhas aí com isso. Corredor. ele já fortaleceu com relação a isso tudo. Verdade, incrível. Mas eu tenho outro vídeo para mostrar, agora é do Dr. Maurício, né, que tem DM2 e vai contar a historinha dele com a neuropatia diabética. Olá, sou o Dr. Maurício Marcos, sou diabético tipo 2, há 30 anos. Há um ano, por orientação médica, tive que fazer musculação por apresentar neuropatia diabética. Os efeitos cada vez melhor, me sinto mais firme, caminhada melhor, já corro, já tenho mais disposição, já não sinto tanta dor nas pernas como eu sentia antes. Formigamento, dores, a gente sente, mas primeiro diminuiu muito. Caminhada, subir morro, fazer exercício, já posso fazer. Não sinto, e a glicemia cada vez mais dentro do limite da normalidade. Maravilha. Que maravilha. Eu fico muito feliz, hein, doutor Maurício? Obrigada pela confiança de dividir aí a sua rotina, a sua vida. E a gente está vendo o resultado, né? Ele começou depois de 30 anos de diagnóstico. Isso mostra que sempre é tempo de começar, não é isso, gente? É bom, sim, eu sempre gosto de falar assim, a cada dia de atividade física é como uma moedinha que a gente vai botar numa caderneta de poupança, não é? Então, cada dia a gente vai lá aumentando nossa poupancinha para quando chegar lá, mais na frente, no envelhecimento, na fase, né, que você já está idoso, na fase do envelhecimento, que você esteja com uma poupança maior e ter uma qualidade de vida melhor. Sim. Né? Por todos esses anos que você trabalhou aumentando essa poupança, né? Então, assim, que nunca é tarde, que a gente precisa, né, que todas as pessoas com diabetes e com hipertensão, então, eles precisam adotar um estilo de vida ativo, para que ele chegue à alimentação saudável, para que ele chegue lá, né, no envelhecimento, lá
na terceira idade, bem fisicamente, porque a gente vai perdendo muita massa muscular. Quer dizer, ele melhorou muito, ele falou que melhorou. Já corre, né? Melhorou das dores. Melhorou das dores musculares. Sim. Quer dizer, quando associa essas doenças crônicas com a sarcopenia, aí a coisa... E tudo isso está misturado também com constância, né? Não adianta fazer a musculação hoje, faltar uma semana, ou fazer atividade física só do final de semana e achar que está fazendo a sua parte, porque não é bem assim, né? Tem o indicado é que você não fique 2 dias sem fazer. Sim. Já que a atividade física tem esse controle glicêmico, que a gente não fique 2 dias sem fazer. Ótimo. É um tratamento, a atividade física é um tratamento, principalmente para o tipo 2, no controle glicêmico, na melhora da resposta da captação da glicose, sensibilidade à insulina. Olha, nós estamos recebendo muitos vídeos, tem um outro vídeo para mostrar da Thalines, que tem diabetes do tipo 1 e é atleta. Vamos ver o que ela tem a contar para a gente. Tenho diabetes há 13 anos e desde esse tempo faço atividade física. Sou jogadora de basquete de forma amadora, mas participo de vários campeonatos durante todo esse tempo de diagnóstico e até antes disso. Já aconteceram muitos perrengues diabéticos durante os treinos, já tive algumas hipoglicemias e até hiperglicemias após o treino, mas sempre ando com meu carboidrato de ação rápida ali por perto, faço aferição de glicemia, tiro a bombinha para treinar e fico acompanhando durante o treino a glicemia para saber se está tudo bem. Até porque nós sabemos que a glicemia ela pode ser afetada tanto antes, durante e depois dos treinos. Então eu sempre tenho esse cuidado de ficar verificando. Às vezes a glicemia não termina o treino do jeito que eu esperava, às vezes no meio do treino tem uma hipo, após o treino também, mas o importante é sempre cuidar da glicemia durante os treinos e não esquecer que a atividade física é um pilar fundamental para o tratamento do diabetes. Interessante. Legal. Disse tudo, né, Thalines? E nós já tivemos vários atletas olímpicos, inclusive. Sim. Na década de 1990, 96 para o ano de 2004, tinha um nadador americano muito famoso chamado Gary Hall. Ele era do tipo 1 e ele ganhou 5 medalhas olímpicas. Ele era bem famoso. Maravilha. Tem o Nath Fernandes, que é um jogador também famoso. Aliás, tem muitas personalidades com diabetes tipo 1, provando que é possível viver bem, não é preciso se limitar, e sim com bom controle, com organização, com planejamento. Dá para ali você aplicar a sua insulina, fazer sua atividade física, né, comer direitinho e depois... É ir para o mundo, né? Lembrando que essa insulina, como ela falou, ela é bem organizada e bem controlada. A insulina, ela é tratamento do diabetes tipo 1. Tá? A gente não tem que ter medo de fazer, não. Na hora ela tira a bombinha, na hora da atividade física, ela explicou, 90 minutos antes, ela ou recontrola, ou ela desliga, e ela tem bem orientada. Então é importante você ter esse ajuste com o teu médico que está te acompanhando, para você não ter erro. Pronto. A pessoa com diabetes pode fazer uso de creatina, doutor? Pode. Pode. E se ele tiver o exame da creatinina alterada, que é aquele exame que comprova né, alguma lesão ou indício de lesão renal, então, pode continuar a tomar? Pode. A creatinina, a creatina, ela não é a mesma coisa da creatinina, que às vezes é uma confusão. E às vezes a gente faz o quê? A função renal, mesmo em pacientes renais, eles não estão impossibilitados de fazer uso de creatina para melhorar o ganho muscular, ou a força da energia do treino. Pode continuar a tomar aquele scoopzinho, Existem alternativas que os próprios nefrologistas utilizam para fazer a dosagem de autocontrole do ajuste que foge dessa camuflagem que a creatina faz. Eu queria que vocês deixassem aqui aquela fala assim, sabe, de fechamento, para vamos tentar imaginar que a pessoa que está assistindo, diabético ou não, está precisando, sabe, daquela força, de alguma palavra para fazê-la sair do sofá, que essa é a proposta, né? O que é que você tem a dizer, poucas palavras, para esse telespectador? Bom,
Eu acho que exercício físico é fundamental, tá certo? Para todo mundo, sedentário e para o doente, né? Eu costumo brincar muito com meus pacientes na cardiologia que exercício é recomendado até para quem transplantou o coração. Ele vai passar por uma reabilitação, ele vai passar por um treino físico. Então, para o diabético é fundamental, a gente sabe disso, ele é ferramenta para prevenção do diabetes tipo 2, ele é ferramenta para tratar, às vezes, o diabetes tipo 1 também, com uma forma interessantíssima de saúde, de buscar a saúde mesmo. Pronto, ao invés de engolir ali aquele comprimido, né? Isso é formidável. Bora para abraçar uma atividade física e ganhar saúde, ganhar anos de vida, no caso, né? Verdade. É que a gente não tem escolha, né? Ele não pode escolher o que quer porque eu não gosto. Não tem que gostar. Tem que tentar incorporar no seu dia a dia deixar algum momento do seu dia para uma atividade física. Eu sei que às vezes é fácil a gente falar, porque você tem um trabalho, eu sei que tem trabalho o dia inteiro, chega em casa, vai cuidar da casa, vai cuidar de cuidar de filho, mas enfim, eu também sempre ressalto que o poder público tem que fazer a parte dele também, para que as pessoas possam, né, ter mais segurança, às vezes numa praça, quer caminhar numa praça e tem medo de ir, então segurança, que a atividade física exista mais políticas públicas, né, que fomentem, né, na UBS, então na atenção primária tem que ter esse estímulo, né, Academia da Saúde, algumas têm, mas muitas não têm. Tem muitas que não têm. Então, tem algumas em Teresina que a gente vê muitas senhoras e senhores fazendo. Até porque, até pelo clima, não é mais interessante ou de manhã cedo, né, fazer uma atividade ao ar livre, ou à noite. É de manhã cedo que acontece. Só que o que acontece? Geralmente são as pessoas são os aposentados, que têm disponibilidade, não é? Então, o grande problema é aquelas pessoas que muitas vezes saem de manhã cedinho para trabalhar e chegam de noite. Então, como que vai incorporar nesse dia a dia, né, a prática de alguma atividade física? Vamos falar sobre os passos também, não é? Hoje se sabe que 7 mil passos, 7 mil passos, né? Tem um estilo de vida ativo, né? Então 7 mil passos já promove ganho de saúde. Então, quem tiver os reloginhos ali que marca passo, vá lá, faltou. Até o celular marca, né? Então, assim, tem um diário, anote o que você fez, porque hoje a gente não lembra nem o que fez na semana passada. Vai fazendo um diáriozinho do que fez, para cumprir metas. Isso traz muita consciência, não é? Porque você não vai passando os dias assim, de uma forma bem aleatória, não é? Você está escrevendo, isso, na verdade, até te convida, te motiva, né? Você continua. Criar metas. Cria metas. Faz o diário. Cria propósito. Esses relógios, esses wearables, eles são muito importantes. E é justamente como você acabou de tocar no assunto. Eles são incentivadores. Quando você está vendo lá, eu fiz quantos passos? Tu fez vamos lá, incentiva. E você acaba tendo um controle e você acaba buscando bater aquela meta, entendeu? Olha, essa é uma dica incrível, mas nós temos mais dicas para dar para você que está em casa no quadro Dica Azul. A primeira dica azul é do Dr. Eduardo Aires. Aliás, ele não tem só uma dica, ele tem 2 dicas. Nós vamos mostrar aqui umas imagens. A imagem de uma série que o senhor citou, Como Viver Até os 100 anos, não é isso? Quer comentar essa indicação? É uma série incrível que faz a pesquisa de longevidade, né? E aí traz um estudo feito nos grandes blue zones, né? Que são os bolsões de longevidade no mundo. E ele vai lá buscar um denominador comum que acontece para fazer com que aquelas pessoas lá na Itália ou lá no Japão consigam viver tanto tempo assim, né? No resumo de tudo, bate muito no que a gente já comenta, né? Existem aqueles idosos da Itália lá que sobem escadaria e descem escadaria. Eu achei formidável. Eu acho que vale super a pena assistir. Eu assisti, eu achei assim, eu também super indicaria, não lembrei dessa série, mas inclusive fala lá que o mundo tem cerca de 8 bilhões, 1/3 dessas pessoas vão ter doenças, vão morrer de doenças que seriam evitáveis.
eu acho que traz muita reflexão e a gente muda muito o pensamento, reflete muito sobre a forma como a gente vive depois que assiste essa série. Vale muito a pena, tá lá na Netflix. E tem um livro também, né, que você citou, né? Tem um livro. Vai pedir aí, tá aí o livro. O Outlivre, do Peter Attia. É bacana demais. Quem puder também vale ler. Vale a pena ler, tá certo? Ele Pronto. é uma das autoridades em longevidade e eu acho que é isso. Ele foca na prevenção e cuidar de tudo isso que a gente acabou me comentando. Pronto. E a sua dica, doutora Patrícia? Não, uma dica é mais assim, que as pessoas precisam, não tem escolha, como eu falei, elas têm que adotar um estilo de vida ativo, mais ativo, fazer atividade física, melhorar a sua capacidade física, sua capacidade funcional. Eu trouxe até também, para quem quiser entender mais, só aqui à frente do Guia de Atividade Física para a População Brasileira, que foi desenvolvido. Legal. E aqui fala sobre atividade física, recomendações, quanto se deve fazer. Que bom. Tira muitas dúvidas, né? Então, a leitura no Ministério da Saúde, no site. Então, aqui no Guia de Atividade Física, nós temos 8 capítulos, bota no Google, né? Guia de Atividade Física para a População Brasileira. Então, aqui vai falar entendendo atividade física para crianças até 5 anos, jovens, para adultos e idosos, idade escolar, gestantes, pós-parto e deficiência. Deve ser super didático. Então, é um guia bem didático, ilustrado, que vale muito a pena, certo? E que a gente precisa, que eu falei, ter o nosso tempo para cuidar da saúde, porque senão nós vamos ter que cuidar da doença. E ninguém quer isso, eu tenho certeza. Verdade. E cuidar dos detalhes, tipo, o pé é importante? Claro, eu já dou até um spoiler, porque o próximo programa vai ser sobre o cuidado do pé, né? Que as pessoas com diabetes têm que ter com o pé. E eu te convidei aqui para me auxiliar na minha dica, a especialista, enfermeira especialista no tratamento de feridas, Brígida Mendes. Ela vai nos ensinar como escolher o melhor tênis para treinar. Vamos ver. Olá, me chamo Brígida Mendes, sou enfermeira especialista no tratamento de feridas e no cuidado com o pé diabético. E hoje eu vou mostrar para vocês qual o calçado ideal para a prática de atividade física em pessoas com diabetes. Então pega essa dica. O calçado ideal deve acomodar bem o seu pé, com conforto. Não deve ter costuras internas para evitar o atrito e o surgimento de feridas. Prefira modelos que tenham fechamento ajustável, como cadarços elásticos ou velcros, por exemplo, que vai manter o pé firme, mas não vai comprometer a sua circulação. O contraforte, essa parte de trás, deve ser rígido para dar estabilidade, o solado mais reto, largo, do tipo rock, para ajudar a absorver melhor o impacto e distribuir a pressão plantar. O solado também deve ser antiderrapante para evitar quedas. Uma dica extra que faz toda a diferença é a escolha das meias. Escolha meias de algodão, sem costuras internas, que tem um cano que não vai apertar o seu tornozelo e, de preferência, cores claras para identificar qualquer alteração que possa comprometer o seu pé, colocá-lo em risco. Lembre-se, o calçado certo é um passo essencial na prevenção de lesões e complicações. Então, cuide dos seus pés. Eles te sustentam todos os dias. Eu ainda vou acrescentar uma coisa, compre sempre um número maior. E eu vou acrescentar outra coisa, prove à noite, vá comprar o sapato à noite, depois que o pé inchou, né? Tá ali o dia todo você usando o pezinho, à noite ele tá mais inchadinho, mas tudo isso vale e às vezes as pessoas não prestam atenção, mas isso é importante sim. Olha, gente, que episódio maravilhoso, incrível. Eu estou muito feliz pela presença de vocês, pelo conteúdo que a gente conseguiu entregar para cada um que está em casa nesse momento, acompanhando
o nosso Jornada Azul. Gratidão do fundo do coração. A gente que agradece, Jean. Um Novembro Azul maravilhoso para todos nós, né? Desse momento aqui tão especial. Com muita compartilhamento de conteúdos. De conhecimentos. Bons, de conhecimento. Troca de saberes. Com certeza. Eu conto com todo mundo, viu? No próximo episódio, agradeço a sua companhia. Continue a seguir aqui com a TV Cidade Verde, canal 5.2. E, gente, mais uma vez, obrigada. Um beijo. Jornada Azul volta semana que vem com aquele episódio que eu já dei spoiler. A gente vai falar de cuidado com os pés. Você vai entender tudo com 2 grandes especialistas. Um bate-papo super informativo e necessário. Até o próximo encontro.